Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje o assunto aqui é a respeito dos distúrbios da ejaculação. Em especial, vamos falar a respeito da ejaculação precoce. Quando nós pensamos então nos distúrbios da ejaculação, sabemos que muitos homens sofrem aí com ejaculação precoce, ejaculação retardada, um bloqueio da ejaculação, um bloqueio ejaculatório. Em determinados momentos sentem dor durante a ejaculação. Então existem aí inúmeras possibilidades a respeito deste momento, deste ato de ejacular. Uma questão que é importante a gente frisar é que a ejaculação, ela não acontece necessariamente junto com o orgasmo, junto com a sensação de prazer, né? Elas independem uma da outra. Então eu posso sim ter uma relação sexual prazerosa e não chegar a ejacular, ou eu posso chegar a ejacular e não sentir prazer durante aquela atividade sexual, né? Então isso é um ponto super importante que a gente vai deixar aqui, esclarecido neste primeiro momento do vídeo. Então, se a gente pensa aí numa disfunção sexual, a gente compreende como uma funcionalidade que não está acontecendo do modo que seria o ideal, seria o adequado. E quando isso está relacionado a um distúrbio da ejaculação, entende-se que a ejaculação não está correndo ali conforme o esperado. Então nós temos alguns tipos de distúrbios da ejaculação, né? Vou aqui citar alguns nomes, mas não vamos ficar tão presos a ele. O foco vai ser a forma com que isso acontece. Então existe ejaculação retrógrada ou ejaculação retardada, anejaculação, ejaculação precoce, ejaculação reflexa, ejaculação bloqueada, ejaculação dolorida, né? Existem aí inúmeras formas, além também da ejaculação astênica. Se tratando então desses tipos de ejaculação, é interessante a gente compreender algumas diferenças, porque dentro do consultório, dentro do ambiente clínico, o médico, o especialista, o psicólogo, o profissional que estiver acompanhando você, vai ser necessário ali realizar alguns exames, até para fazer um diagnóstico diferencial. Porque, por exemplo, uma ejaculação bloqueada ou retrógrada ou na anejaculação, a gente vai perceber o modo de funcionamento em que está acontecendo esse bloqueio da sua ejaculação. Se for por uma questão de uma ejaculação retrógrada, pode acontecer do líquido seminal não estar saindo no momento da ejaculação, mas do líquido seminal está saindo durante a urina. Então, no meu exame de urina pode constar ali algum sêmen. Isso seria mais por conta de algum acidente que você sofreu, de alguma lesão ali, por uma questão mais orgânica propriamente dita. A ejaculação bloqueada é aquilo que a gente compreende como ejaculação retardada, que a gente vai voltar para falar em um outro momentinho. Mas quando a gente pensa numa anejaculação, seria aquela incapacidade de ejacular. E daí é interessante a gente também procurar um urologista, um especialista, para verificar o que está acontecendo, porque boa parte seria por uma questão orgânica, uma má formação, uma lesão que pode estar ocasionando essa incapacidade. E aí, se a gente pensa numa anejaculação, pode ser algo que deixa essa pessoa incapaz aí de ter filhos e tudo mais. Mas o importante é a gente perceber realmente o que está causando, para saber como que vai ser feita a condução daquele tratamento. Uma questão importante é que mesmo na anejaculação, mesmo que não tenha uma eliminação ali dos líquidos seminal, a pessoa pode sim chegar ao orgasmo, porque o que a gente viu lá no começo do vídeo é que o orgasmo independe do ato de ejacular, embora para algumas pessoas ele acontece ali junto, né, combinadinho. Eu ejaculo e ao mesmo tempo eu chego ao orgasmo, né? Mas nesse caso, como é uma incapacidade de ejacular, a gente pode perceber que sim, pode ter ali associado uma sensação de prazer, uma sensação de gozo, né? Uma sensação de satisfação muito grande. Agora, quando a gente pensa numa ejaculação astênica, seria uma ejaculação um pouquinho diferente, que ela é compreendida como uma eliminação de pequenos jatos do líquido seminal, né? Não seria aquela expulsão forte, como a gente vê ali no ato de ejacular, como a gente vê naqueles filmes pornôs e tudo mais. Seria uma eliminação de pequenos jatinhos, que também pode ter sido alguma lesão, alguma questão orgânica que
causou aí essa malformação ou essa lesão propriamente dita na anatomia ali do pênis, e aí faz com que aconteça esses pequenos jatinhos, né, essa pequena eliminação do líquido seminal em pequenos jatos, né? Pode ser que a pessoa não sinta uma sensação de prazer muito intensa, seja uma sensação de prazer mais espaçada, ou que também não tem uma relação, então ela vai fluir mais leve essa eliminação em pequenos jatinhos do líquido seminal, mas a sensação de prazer dela é intensa, como seria em qualquer outro modo de funcionamento. E a gente entra na ejaculação dolorosa, né? Então muitas pessoas elas relatam dor na hora da ejaculação. E aí o que pode acontecer? É legal a gente pensar que o primeiro ponto, sempre fazer um exame bacteriológico para ver se não seria nenhuma infecção, seja uma infecção sexualmente transmissível ou uma infecção urinária. Por quê? Porque a gente sabe que uma infecção no trato urinário vai sim causar uma dor, um desconforto muito grande na hora de ejacular. Então o primeiro ponto é, se eu sinto dor, logo eu vou procurar um especialista, um médico, para ver o que está causando essa dor. Agora vamos lá, bem de pertinho, para a gente poder conversar a respeito da ejaculação precoce. Como que acontece isso? Né? Então, como nós vimos nos outros tipos de ejaculação, a gente sempre vai identificar a causa, o porquê que isso está acontecendo, né? Por que eu tô tendo esse problema? Primeiro de tudo, é importante a gente entender qual que é a necessidade, o porquê que existe essa questão de ejaculação. Se a gente pensar lá nos primórdios, há muitos milhões de anos atrás, um primeiro ponto da gente identificar é que a ejaculação ela surgiu como meio de procriação. Então, as pessoas elas não eram preocupadas com o tempo de relação sexual, né? Por quê? Porque se eu tava lá no meio do mato, se eu tava lá na minha caverna, eu tava numa relação sexual, observando todas as questões ao meu redor, porque eu poderia estar em perigo, né? Se eu posso estar em perigo, eu não posso ficar perdendo muito tempo, eu não posso passar muito tempo focado em uma única coisa, porque eu tenho que estar alerta. E a ejaculação servia, né, a relação sexual seria somente para uma procriação. Então, quanto mais rápido eu fosse, melhor, ok, mais viva eu vou estar, mais fácil ali, mais eu vou estar procriando, deixando ali a minha carga genética espalhada pelo mundo. Então, antigamente via-se a relação sexual como um meio de procriação, como uma forma de manter a espécie viva e ativa. Então, a gente não era tão preocupado com essa questão de tempo, né? Porque tempo era vida, né, minha gente? Tempo era segurança. Quanto menos tempo, mais possibilidade de ficar vivo. Agora, depois de muitos anos, quando começou a surgir lá os primeiros anticoncepcionais, os primeiros preservativos, que daí, se eu tenho um preservativo que é para não ter filhos, que é para não procriar, ok, então a gente pode pensar nessa possibilidade já de um tempinho maior. Agora, surgiu o primeiro anticoncepcional, a mulher já tem essa possibilidade de pensar quando ela vai querer ter filhos ou não. Ela começou a ter mais liberdade sexual e ela começou a ver que, olha, eu demoro para sentir prazer e eu quero sentir prazer e você não está me dando a sensação que eu gostaria de obter nessa relação sexual. Então tem alguma coisa errada aqui. O que acontece é que logo que surgiram os primeiros contraceptivos, as mulheres elas perceberam que elas também poderiam chegar ao orgasmo, que elas poderiam sentir essa sensação de prazer, e aí elas começaram a cobrar esse modo de funcionamento das suas parcerias. Então começaram a cobrar os homens de manter mais o tempo de relação sexual. Por quê? Porque se eu demoro para chegar ao orgasmo, e essa é uma concepção que aqui a gente tem uma crença, um mito, de que a mulher demora mais que o homem, sendo que na verdade o estímulo sexual da mulher é diferente do estímulo sexual do homem. Então isso é uma crença, porque se no pênis, ali na glande do pênis, eu tenho uma enorme concentração de terminações nervosas, e essas terminações nervosas que vão me gerar uma satisfação de prazer, como o meu contato é mais intenso aqui na glande, logo eu vou chegar ao orgasmo mais rápido. Mas a mulher no clitóris, e o clitóris ele tem uma pontinha aqui
né, em cima do canal vaginal, e aí ali por dentro ele tem as suas ramificações no canal vaginal. É um contato mais indireto. Então, durante a penetração, se eu não tô fazendo um estímulo direto aqui no meu clitóris, eu tô só no canal vaginal, vai ser mais complexo para mim, vai ser mais difícil eu chegar ao orgasmo ao mesmo tempo que a minha parceria. É necessário então que eu adeque para que eu também tenha um estímulo direto ali, assim como ele está tendo um estímulo direto. Só que essas concepções, elas demoraram para serem encontradas, né? Então, naquele momento onde as pessoas começaram a perceber que a relação sexual não poderia, assim, não teria necessidade de ser rápida, que poderia ser demorado, começaram a vir as primeiras cobranças em relação a esse modo de funcionamento. E aí, o que aconteceu? O que acontece é essa possibilidade de uma ejaculação precoce. Só que, como a gente já viu, esse comportamento de ejacular, de chegar ao orgasmo, em especial o de ejaculação, de ter esse controle, ele é aprendido. Porque assim como há milhões de anos atrás nós aprendemos que era necessário ejacular rápido para que a sua vida não fosse colocada em risco, acontece igualmente agora, né? Então nós aprendemos a fazer relações sexuais. A diferença é claro que a gente não tem toda essa educação sexual voltada para o nosso funcionamento, mas é um ato aprendido. Então, quando a gente fala de aprender a ejacular, a ter esse controle ejaculatório, é porque quando a gente vai para um ato masturbatório, quando a gente está numa relação sexual, a gente vai aprender a ter esse controle. Então, se eu assisto muita pornografia, se eu assisto vídeo pornô, se eu faço muitas masturbações, eu não vou me preocupar em tempo. Por quê? É eu comigo mesmo, né? Se eu tô preocupado somente em procriar, vai ser eu comigo mesmo. Pouco vai me importar a parceria que vai estar ali comigo. Então, se eu não me importo muito com o tempo, com a duração da relação sexual, se para mim tá voltado a minha sensação de prazer, não vou ficar preocupado com quanto tempo isso vai levar. E aí, quando a gente vai para uma relação sexual com uma outra pessoa, com uma parceria, a gente já tem essa preocupação do que a outra pessoa deseja, né? Como que seria uma relação sexual satisfatória, com tempo satisfatório, de uma boa qualidade. Então, quando a gente pensa do tipo quantitativo, ou é em relação a tempo, ou é em relação a penetrações, né, ali do ato penetrativo, em que isso aconteceu para que se tenha uma ejaculação. Alguns pesquisadores falam de 50 segundos, né? Então uma penetração que dura ali em até 50 segundos é considerado uma ejaculação precoce. Se for em relação a tempo, a penetração, né, a atos de coito, foi muito pouco, até 10 ali é considerado uma ejaculação precoce, mais do que isso já é considerado normal. Outros pesquisadores falam que até 2 minutos ou 1 minuto e meio é considerado ejaculação precoce, passou disso já não é mais considerado ejaculação precoce. Mas quando a gente pensa em qualidade, fala-se muito na questão de como que as parcerias elas compreendem a relação sexual? O que é satisfatório para ambas as pessoas? Então, se eu acredito que a minha parceria precisa me esperar chegar ao orgasmo para que ela chegue a ejacular e chegue ao orgasmo, que meu parceiro tem que me esperar, isso vai depender então do grau de satisfação com que eu vou obter prazer na minha relação sexual. Porém, se eu não conheço meu corpo, se eu tenho dificuldades em lidar com a minha sexualidade, eu posso levar isso para minha relação sexual. Pode ser que eu não me conheça o suficiente para eu saber onde que eu posso tocar, onde que meu parceiro pode tocar para me estimular, e isso vai ali interferir no tempo de relação sexual, na satisfação daquele casal. E aí então vai ser um ato que pode ser que a relação demore aí 20 minutos, 10 minutos de ato penetrativo, 2 horas, e aí a minha parceria ainda não sentiu satisfação, não sentiu prazer. Isso é considerado uma ejaculação precoce? Então percebe como a gente entra às vezes numa situação um pouco desconfortável de saber o que é e o que não é?
né? Mas se a gente for para essas características de tempo, seriam ali de 1,5 minuto a 2 minutos. E se for na questão da satisfação do casal, a gente precisa de entender o que está acontecendo com aquele casal, com aquelas parcerias, que pode estar desencadeando, então, essa ejaculação precoce. Então a gente já entende que pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão orgânica, né? Se a gente for observar ali essa queixa sexual, vamos entender como que surgiu. Será que é um fator orgânico, de alguma lesão que você tem? Será que é de alguma cirurgia que você chegou a fazer e aí isso desenvolveu alguma questão ali em relação à ejaculação? Será que é algo orgânico? Será que é algo da sua medicação? Então, se eu tomo um ansiolítico, um antidepressivo ou um hipertenso, sei lá, alguma outra medicação, se eu tenho alguma questão clínica, uma questão médica, isso pode impactar na minha ejaculação. Se tem um conflito no meu relacionamento, se eu tô ansioso porque é uma parceira nova, é alguém diferente que eu tô conhecendo. Então, todos esses fatores, eles podem estar relacionados a uma ejaculação precoce. Outra questão é, quando que essa queixa surgiu? Para muitas pessoas, né, para muitos homens, quando estão iniciando a sua relação sexual, a sua atividade sexual, a sua vida sexual, nós pensamos, então, numa queixa sexual primária. Por quê? Poxa, e generalizado, né? Então é algo que surgiu desde a primeira vez que eu tive contato sexual, em todas as situações, ou não, é situacional, é só com aquela parceria, ou surgiu depois de um determinado tempo de que minha vida sexual já estava ativa. Então todos esses fatores é interessante para que a gente compreenda ali o que está acontecendo. E aí, qual que é o grau de desconforto que essa ejaculação precoce está trazendo? É um grau leve, ou seja, eu tive ali a minha excitação, tive o processo o início, né, talvez um sexo oral, talvez uma masturbação antes, e aí eu fui para o sexo penetrativo vaginal ou para um sexo penetrativo anal, e depois de um certo tempinho ali bem curto eu tive a ejaculação. Então, a gente compreende como um prejuízo leve. É um prejuízo moderado, ou seja, assim que eu coloquei o pênis, já ejaculei, né? Então, não teve muito tempo, foi muito rápido, trouxe um prejuízo moderado. Ou não, só de imaginar ali, de ter os meus primeiros contatos com a minha parceria, só de beijar, só de manipular ali o meu pênis, só da gente ter esse contato inicial de uma preliminar, eu já ejaculei. Então, não foi preciso nem penetrar, já veio ejaculação. Aí a gente compreende como algo mais grave, né? De grau grave, que é interessante a gente fazer esse acompanhamento. Então, para todas as questões da ejaculação precoce, a gente compreende como uma disfunção sexual quando traz esse prejuízo intenso, esse prejuízo nas suas relações, um prejuízo que vai atrapalhar todos os seus meios da sua vida, né? Então, profissionalmente, isso tem me deixado preocupado, nos meus relacionamentos, já está interferindo nas minhas vivências sexuais, nas minhas vivências relacionais. Então aí a gente pensa como algo que é necessário uma intervenção, que é necessário um tratamento. E aí como que pode ser feito esse tratamento? Pode ser feito com um acompanhamento multiprofissional, né? Vai ser interessante ali um acompanhamento às vezes com psiquiatra, às vezes só com urologista, né? Em determinadas situações é interessante a gente ter um psicólogo que entenda da saúde sexual, que entenda da sexualidade humana, para que ele não atrapalhe, né? Para que não chegue com suas crenças já numa situação tão delicada como a ejaculação precoce. Então, pensando aí num tratamento, né? Depois de verificada qual que seria essa questão, se é uma questão orgânica ou puramente psicológica, e aí quando a gente pensa numa questão puramente psicológica, é interessante a gente entender que não necessariamente todas as pessoas que possuem um quadro ansioso, um quadro de ansiedade, necessariamente essa pessoa vai apresentar uma ejaculação precoce, ou toda pessoa que tem ejaculação precoce necessariamente apresenta ansiedade, né? É algo que a ansiedade, ela aparece como um fator que pode não ser, que não pode não predispor esse quadro de ejaculação precoce, né? Acontece ali independente da situação. Então pode ser que eu tenha ejaculação precoce e aí por conta disso eu fico ansioso, ou pode ser que eu sou ansioso e aí eu vou para uma relação sexual e isso me gera uma ansiedade, aí
acabo apresentando uma ejaculação precoce. Então a gente é um pouco delicada essa questão de toda pessoa que sofre de ansiedade tem ejaculação precoce. Não é bem assim, né? Mas quando a gente pensa num tratamento, é interessante a gente ir para questões científicas, né? Um tratamento baseado em ciência, que tem um grau aí de eficácia bacana, que não vai trazer um prejuízo para aquele paciente, né? Que não te traga um prejuízo. Então a gente sempre pensa aqui, qual que é a terapia que apresenta maior eficácia de tratamento? Seria terapia cognitivo-comportamental, se tratando nos métodos da psicologia. Quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai entender que aquele paciente, ele apresenta sim um grau de ansiedade, a sua autoestima não vai estar legal, né? Por quê? Porque se eu tenho dificuldade de controlar a minha ejaculação, com certeza minha autoestima vai estar baixa, porque a gente tem aquele viés de que o homem tem que ser forte, tem que ser macho, tem que ter controle da sua vida, da sua ejaculação. Se você não tem controle, então você é fraco, você é incapaz. Então a autoestima com certeza vai estar um pouquinho aí baixa. E aí, quando a gente pensa nessa questão da ejaculação, também vai ser interessante trabalhar com você para que seja, para que você tenha essa percepção de quando vai ejacular, né? Então, algumas técnicas elas são empregadas como uma técnica de relaxamento muscular progressivo ou uma técnica de relaxamento mesmo, para que diminua esse quadro de ansiedade. É interessante a gente pensar numa técnica voltada para a percepção do momento da ejaculação, né? Tem algumas aí que a gente usa, seja com a mão molhada, seja com a mão seca, para a gente perceber qual que é o momento que antecipa a ejaculação, para que você consiga ter esse conhecimento maior a respeito do seu corpo. E isso serve tanto para quando você é solteiro, quanto para quando você está num relacionamento. E aí, quando a gente está num relacionamento, é legal porque a gente tem a ajuda da parceria nesse momento, né? Até porque algumas questões do relacionamento vão ser necessárias ser pesquisadas, aí, ser verificadas. Mas quando é solteiro também é importante a gente fazer esse tratamento da ejaculação precoce, até porque em muitos momentos você pode estar evitando se relacionar com outras pessoas para que não tenha aí para que não passe vergonha, né? Então, antes de passar vergonha, eu prefiro nem fazer sexo. Basicamente isso. Então, foi isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado mais claro aí a respeito da ejaculação precoce. Muitos homens acreditam que sofrem com ejaculação precoce. Muitas pessoas passam essa carga de realmente cobrar esse desempenho, né? Então, poxa, já tenho uma ansiedade de desempenho, aí a outra parceira, né, minha parceria já me cobra esse desempenho que eu tenho que fazer ela chegar ao orgasmo, porque se não chegar a culpa é minha. Só que a gente sabe que a relação sexual ela é feita em parcerias, né? Você não tá fazendo algo sozinho, a não ser que vai ser uma masturbação. Mas se é algo em parceria, a gente vai dividir as nossas fantasias, os nossos desejos. Às vezes é interessante a gente compartilhar o nosso medo, porque quando a gente compartilha, o peso fica menor, e aí isso vai refletir na nossa vivência da atividade sexual, tá? Então, tem tratamento para ejaculação precoce, sim. Farmacoterapia, né? Se a gente pensar em medicação, os ansiolíticos, eles são indicados. Em outro caso, a terapia também é o mais indicado nesse caso de ejaculação precoce. Então é interessante a gente pensar nos métodos que tem sim uma comprovação científica, pra gente não sair tomando aí vários chás e tudo mais, porque pode ser que te faça mal e não vai trazer o retorno esperado, certo? Então, se você tem alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com aí algum amigo seu, alguma pessoa que você conheça, para conhecer um pouquinho a respeito do meu trabalho e também para desmistificar aí a respeito da saúde sexual, da sua sexualidade e agora a respeito da ejaculação precoce. Obrigadinha por ter assistido até aqui. Até mais. Tchau, tchau.